Será que os fundos imobiliários são realmente uma armadilha para sugar o dinheiro da classe média? Vamos aos dados. Hoje no Brasil existem mais de 3.200.000 investidores em fundos imobiliários. Esse é o maior número da história. Inclusive, no último mês de dados da B3, tivemos a entrada de mais de 41 mil investidores. São 200 bilhões em patrimônio em mais de 400 FIIs listados na B3. E mais estranho ainda é que entre 2011 e 2019, o IFIX, que é o índice que mede a performance dos fundos imobiliários, calculado pela B3, subiu impressionantes 219,76%. Ele superou o Ibovespa e superou o CDI, até o CDI nessa janela de 2011 até 2019, guarde esses dados. Então, eu faço uma pergunta. Será que 3.200.000 brasileiros estão sendo enganados pelo conto do vigário há mais de 20 anos? Ou existe alguma coisa que essa turma que fala que FII é armadilha não está querendo enxergar? Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de começar, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais o algoritmo a entender que esse conteúdo agrega valor para você. Ative o sininho para receber notificações quando publicarmos mais conteúdos que eu sei que você curte pra caramba. Eu dividi o vídeo em 3 partes. Na primeira, vamos falar um pouquinho sobre a história do mercado de fundos imobiliários, como é que eles nasceram, porque quase ninguém no Brasil conhece a história de fato do produto. Na segunda parte, eu vou te mostrar a ideia de que FII é armadilha para a classe média e por que ela é falsa, o que ela esconde. E na terceira parte, o que essa janela histórica significa para o seu dinheiro. Vamos nessa. Para você entender o que está acontecendo hoje, eu preciso que você conheça algumas datas importantes. A primeira dela é junho de 93. Eu vou ser mais preciso, hein? 25 de junho de 93, o dia que eu estava completando 11 aninhos de idade. Lá foi assinada a Lei 8.668, a lei que criou a figura do fundo de investimento imobiliário. E aí abriu espaço para o surgimento desse produto no Brasil. Os FIIs não nascem exatamente na sequência. Primeiro a gente criou o arcabouço legal, que é a lei. Em dezembro de 2004, veio a Lei 11.033. E ali estava definido claramente quais seriam as condições para que ocorresse a isenção de cobrança de imposto de renda nos rendimentos distribuídos pelos FIIs para os investidores pessoa física. Naquele momento, era o governo trabalhando claramente para fomentar a indústria de fundos imobiliários. Ele entendia que aquela indústria era importante para servir como funding, fonte de recursos para o desenvolvimento do setor imobiliário. A partir desse momento, parece que a indústria de fundos imobiliários começou a crescer de uma forma acelerada. Não é bem assim. Deixa eu te mostrar como o crescimento foi lento. Em 2004, a isenção de imposto de renda para a pessoa física que estava investindo em FII ficou claramente regulamentada. Em 2015, 11 anos depois, o Brasil tinha 100 mil investidores em FII. É isso mesmo, tá? Apenas 100 mil investidores. Tem muito fundo imobiliário hoje que tem muito mais do que isso de cotistas. A indústria inteira tinha 100 mil investidores. A gente está falando de menos de 0,5% da população brasileira. Mas aí o ciclo virou. Entre 2016 e 2019, a taxa básica de juros da nossa economia, a taxa Selic, caiu lá dos seus 14% para 4,5%. Na bola, taxa encanetada do governo com fundamento macroeconômico. Foi um dos ciclos de corte de juros mais agressivos da nossa história. E o brasileiro descobriu uma coisa que talvez não estivesse muito claro, compreendido anteriormente. Com taxa de juros mais baixas, a renda fixa, historicamente super campeã, naquele cenário não era tão atrativa assim. Então os FIIs passaram a chamar muita atenção dos investidores. Tinham dividendo mensal isento de imposto de renda. Isso é música para ouvir do investidor brasileiro. Em 2019, já éramos 500 mil investidores em FIIs. Em 2020, 1 milhão.
dobrou em um ano. Em 2022, 2 milhões, mais uma vez dobramos. Hoje, mais de 3 milhões e 200 mil investidores. Foi uma das classes de investimento que mais cresceu no Brasil na última década. Só que aí vem o outro lado do ciclo. A gente teve, primeiro, a pandemia, depois, cenários de guerras, primeiro Rússia e Ucrânia, e mais recentemente a gente tem Estados Unidos e Irã, uma inflação em espectro global, inclusive, maior, obrigando os bancos centrais a agirem, e inclusive a taxa Selic voltou a subir aqui no Brasil. Avalia em 9%, bateu 13%, chegou a bater 15% no ano de 2025, o maior patamar em 20 anos. 2 décadas. Os últimos 4 anos e meio, a gente tem a taxa Selic em 2 dígitos, ou seja, acima de 10% ao ano. Este número, ele é brutal. São 4 anos e meio de juros em 2 dígitos. Nesse cenário, com taxa Selic nas alturas, não tem jeito. Os FIIs, eles saem machucados. Os preços das cotas caem no mercado. E é justamente nesse cenário que vem aquela frase que começou a viralizar. Que FII é armadilha, que FII é conto do vigário, para você fugir dos fundos imobiliários. Guarde esse ponto, já voltarei nele. Agora, antes de eu te contar de onde vem essa história, eu preciso te mostrar um dado que quase ninguém compartilha nesse debate. Vamos pegar uma janelinha aí de 8 anos. Eu não estou falando de 8 semanas ou 8 meses não, tá? Estou falando de 8 anos. Quando você pega de 2011, que é o início do IFIX, então não tem como ir para antes deste ponto, porque não existem dados. Tá? Então a gente começa ali no final de 2010, ou seja, a gente pega o ano inteiro de 2011. De 2011 até 2019, antes da pandemia bagunçar a dinâmica inflacionária ao redor do mundo, que se potencializou depois com as questões das guerras, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele subiu nessa janela 135%, 2011 até 2019. O CDI, que será o representante da renda fixa, nesta janela, 92%. O Ibovespa, representante das ações, nessa janela, 70%. Eu vou repetir porque esse dado ele é extremamente importante. Nessa janela de 8 anos, os fundos imobiliários renderam mais do que aquela renda fixa de baixo risco, que representamos aqui pelo CDI, 100% do CDI, e renderam mais do que as ações brasileiras, representadas aqui pelo seu principal índice, que é o Ibovespa. Uma janela de 8 anos. E uma janela que é marcada, primeiro, por escalada de inflação, deterioração e consequente subida de juros, que terminou com uma reorganização do fiscal brasileiro, recuo da inflação e queda substancial da taxa Selic. Quando pegamos a janela pós-pandemia, nós vivemos exatamente essa primeira parte, a deterioração que machucou o mercado dos FIIs. Agora, o que a gente enxerga é que estamos chegando no momento de fase de recuperação. Essa fase dourada dos FIIs, que a gente viu na última janela, especialmente ali 16, 19, triênio 17, 18, 19 foi exuberante, ela não foi dourada, elevando o risco assumido pelo investidor. Na verdade, teve até um risco inferior quando a gente olha o risco medido pela volatilidade do IFIX. Em 2018 e 2019, isso ficou ali levemente abaixo dos 5%, uma volatilidade baixa. O Ibovespa, no mesmo período, a depender ali do mês que você observava, flutuava entre 15% e 25% de volatilidade. Para você que quer construir um portfólio gerador de renda passiva, isso importa bastante, porque menor volatilidade significa que você terá menos elementos para se assustar, para eventualmente entrar em pânico e querer sair vendendo seus fundos imobiliários. Agora vamos lá, nessa janela, se o IFIX superou o CDI, superou o Ibovespa, janela de longo prazo, mais uma vez, eu não estou falando de 8 semanas ou 8 meses, estou falando de 8 anos. Se a gente tem mais de 3 milhões de brasileiros que escolheram esse tipo de investimento e seguem escolhendo porque esse número cresce mês após mês, investimento que é isento de imposto de renda, por que esta frase de que FII é a armadilha da classe média ganhou tanta força? Eu te digo, porque a gente vive num país onde o brasileiro sofreu bastante com o FII nessa janela de 2020 até 2025. As cotas caíram bastante. A gente tem aí relatos de prejuízo que vão se multiplicando na esteira das redes sociais, que são as mais diversas, cada vez mais acessadas. E tem gente muito grande, muito rica, muito influente no mercado, que investe em ações há décadas, que acabou usando esse momento para dizer: eu sempre disse que era uma armadilha. Só que esse tipo de pessoal não está te contando uma coisa que é extremamente importante.
importante. Fundo imobiliário não é armadilha, fundo imobiliário é ferramenta. Como toda ferramenta, o fundo imobiliário pode ser bom ou ruim, dependendo de quem está utilizando. Pode fazer sentido ou não, dependendo de quem está utilizando. E eu vou te explicar. Existe uma enorme diferença estrutural entre o problema de investir para uma pessoa que tem 500 milhões e para quem tem 5 mil reais. E ninguém desse debate está admitindo que existe essa diferença. Quando um investidor com centenas de milhões de reais quer aportar em um fundo imobiliário, ele precisa aportar em blocos, milhões de uma vez. Só que um fundo imobiliário tem o que de patrimônio? 2 bilhões? Um bom fundo? 3, 4, 5. Se ele quer entrar com 50 milhões, o próprio movimento pode distorcer o preço da cota. Ele empurra o preço para cima no momento da compra e se quiser vender lá na frente, vai empurrar o preço para baixo no momento da venda. Então, o pessoal que tem patrimônio muito elevado, turma que é super rica, tem dificuldade real de investir, por vezes, em fundo imobiliário. A escala do dinheiro deles não cabe em uma parte relevante dos produtos da indústria. Um dia, a indústria até terá tamanho para esse pessoal. Eu torço por isso e eles serão super bem-vindos. O mesmo vale, por exemplo, para investidor institucional, estrangeiro. Para alguém, nesse patamar, comprar ação direto da Petrobras, Vale, Banco do Brasil, uma dessas ações, de forma individual, gira mais do que a indústria de FIIs. Então faz todo sentido do mundo essa pessoa preferir as ações. Mas você não tem centenas de milhões de reais. Você vai aportar 300? 500, 3 mil reais por mês, você não é analista profissional, não vai ler o balanço de 20 empresas no trimestre, não tem tempo para fazer isso. Inclusive, eu recomendei para os assinantes da Finclass um fundo imobiliário rendendo mais de 13% ao ano de dividend yield. Como é isento de imposto de renda, isso é mais do que 100% do CDI numa alíquota de 15% de imposto de renda. É muito dividendo. E aqui entra uma conversa que muda completamente o jogo. Para você, o FII, além de gerar uma boa renda passiva, tem a isenção tributária na renda, começa com um investimento pequenininho, R$100, até menos do que isso, tem cota aí de ótimo fundo imobiliário, negociando abaixo de R$10, então você não precisa de um grande patrimônio e já tem uma diversificação automática, porque em um único fundo pode ter dezenas de imóveis, a volatilidade da indústria de fundos imobiliários é menor do que a volatilidade da indústria das ações e ali você tem um gestor profissional cuidando do patrimônio imobiliário para você. É a diferença entre o sistema de metrô ou o sistema de ônibus. Em uma grande metrópole, faz todo sentido a construção de uma malha de metrô, com milhões de pessoas querendo transporte público. Todos os dias. Mas para uma cidade pequena, 50 mil, 100 mil habitantes, uma boa rede de ônibus atende super bem. É exatamente essa lógica furada de que o fundo imobiliário é o conto do vigário, é armadilha para a classe média, que tem dominado o debate sobre FII. Uma turma que gere uma metrópole, que pede metrô por conta disso, dando conselho para quem gere uma cidade pequena, onde ela não precisa focar exclusivamente, colocar toda a energia em sistema de metrô. Um bom sistema de ônibus atende perfeitamente, é suficiente. E o brasileiro comum está muito mais para a cidade pequena do que para a metrópole. Não se aplica o racional. Se você acompanhou tudo até aqui, você já entendeu duas coisas. Primeiro é que FII não é armadilha, é comportamento, estratégia. Segundo, que existe um jeito certo e um jeito errado de investir nesse produto. Agora eu vou te mostrar porque este momento é um momento raro em que 3 elementos acontecem ao mesmo tempo e jogam a favor para a carteira de FIIs. Eu vou passar por cada um desses elementos. O primeiro elemento é a reforma tributária. Mudou o jogo. Em 2026, a reforma tributária que nós aprovamos no ano passado, passou a tributar os dividendos recebidos pelos investidores lá nas ações. De que maneira? De uma maneira que não existia antes. Então, se você recebe 50 mil ou mais em dividendos de uma empresa ou de um bloco total, uma parte disso vai virar imposto para o governo. Só que os FIIs mantêm a isenção total dos seus rendimentos. De um dia para o outro, os fundos imobiliários viraram um instrumento ainda mais eficiente do ponto de vista fiscal para quem quer renda passiva. Se você recebe R$1.000 de aluguel de um fundo imobiliário, nos dividendos do fundo imobiliário, R$1.000 vão para o seu bolso inteiro. Mais investidores passarão a enxergar as vantagens dos FIIs para ao menos uma parte da alocação em sua carteira de construção de patrimônio. E isso atrairá
mais fluxo para o mercado. O segundo elemento é que o preço das cotas dos fundos imobiliários estão com nível de desconto histórico dos mais elevados. Existe um indicador chamado PVP, preço da cota sobre o valor patrimonial. Via de regra, quando o PVP é 1, você está pagando aquilo que seria o valor justo para os imóveis que estão na carteira. Quando ele está abaixo de 1, você está comprando com desconto. Obviamente, existem casos e casos. Existem fundos com PVP menor do que 1, mas nem tudo aquilo é desconto de fato. E identificar isso requer análise crítica. Mas eu quero que você primeiro domine o conceito geral. PVP menor que 1, a ideia do desconto, de que eu estou comprando barato, está presente ali. Hoje, o setor de lajes corporativas, os escritórios, por exemplo, estão negociando com PVP médio de 0,68. Ou seja, você está pagando 68 centavos em uma nota que lá está estampado nela R$1. Vamos dar cor a isso. Imagine que um fundo tem 10 andares de um prédio comercial lá na Faria Lima. E aí isso vale 1 bilhão. Hoje, o mercado está vendendo o prédio inteiro por 620 milhões de reais. É como se colocasse um apartamento de 1 milhão na promoção. O apartamento continua valendo 1 milhão. O imóvel está lá, o locatário também. E mesmo que o locatário saia, outro virá. Vacância ao longo da vida de um imóvel faz parte da existência dele. Só que a pessoa que está vendendo com esse desconto, por trás daquilo, existe uma pressa em sair do investimento. E aí ela acaba vendendo por muito menos do que vale. Níveis assim de desconto não acontecem toda hora. É momento raro da indústria. E o terceiro elemento que eu te prometi é que a taxa Selic, enfim, começou a cair. Os 3 primeiros cortes já ocorreram. A taxa Selic saiu de 15% para 14,25. Foram 3 cortes de 0,25. No dia que eu estou gravando esse vídeo, nós teremos divulgado a decisão do Banco Central e podemos ver mais uma queda. Se for de 0,25, chegaremos a 14% ao ano. Inclusive esse é o meu palpite. O Boletim Focus, que projeta aí, de acordo com os economistas de mercado, as principais variáveis econômicas, ele mostra ali uma expectativa para que a Selic termine o ano de 26 em 13,75, ou seja, tem mais corte ainda até o final do ano. E que continuará caindo em 2027. Historicamente, quando a taxa Selic cai, os fundos imobiliários sobem. Eu mostrei isso para vocês quando a gente olhou as janelas anteriores. Isso ocorre por 2 motivos. Primeiro, porque a renda fixa deixa de pagar rendimentos extremamente elevados e o dinheiro começa a migrar buscando rendimentos em outros lugares. Os FIIs, que não pagam imposto de renda em seus dividendos e têm rendimentos que são pagos mensalmente, são dos primeiros lugares onde esse dinheiro vai parar. Segundo ponto é que os imóveis que estão dentro dos fundos imobiliários, eles também se valorizam quando os juros caem. Então você tem a valorização, além de tudo, do patrimônio que o fundo carrega. Foi assim entre 2016 e 2019. O IFIX subiu 127% nesse ciclo. Junte estes 3 elementos: isenção tributária preservada, preços com níveis de desconto dos maiores da história, taxa de juros Selic caindo. É uma combinação que aconteceu justamente na forte alta do triênio 2017-2019 que eu te citei. Se você acredita que a taxa Selic continuará caindo nos próximos anos, ter uma alocação em fundos imobiliários faz todo sentido, é extremamente necessário. Não como uma aposta única, mas sim como parte de uma estratégia mais ampla, uma peça numa engrenagem muito maior com o objetivo de construir o seu patrimônio financeiro. E aliás, se você quiser ajuda, você pode investir comigo lá na Finclass. A gente tem carteira recomendada, as recomendações de fundos imobiliários. Eu monto com o meu time e você já tem uma carteira pronta para saber exatamente quais são os fundos imobiliários que melhor vão surfar esse cenário. Nós estamos com uma promoção imperdível, onde além de 40% off, você também leva o ingresso do FinDay totalmente grátis, junto com a sua assinatura. E lá no FinDay estarei presente, você poderá me conhecer pessoalmente, além de outras feras como Thiago Nigro, Bruno Perini e muito mais. Turma, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.